Olá, pessoal. Então, vamos dar início a mais uma aula da disciplina de Métodos de Concentração Mineral 2, do curso técnico em mineração do IFPA Campus Belém. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre as operações auxiliares da flotação. Então, quais são essas operações, né, que têm por objetivo auxiliar na operação principal, que é a operação de concentração mineral por flotação. Então, nós temos o transporte do material de uma operação para outra, né, dentro do processo de flotação, e aí eu posso ter o transporte tanto de minério, a baixa umidade, né, com pouca umidade, quanto minério na forma de polpa, e também de reagente, tá? Primeira operação de transporte. Segunda operação auxiliar, a operação de atrição. Essa operação, também chamada de escrubagem, ela é utilizada, tá, para remoção de partículas muito finas que ficam aderidas na superfície de partículas mais grosseiras. Como o processo de flotação é um processo, né, que a molhabilidade, né, a interação, a característica da molhabilidade se dá através da interação entre a superfície da partícula e a molécula de água, e assim como a molécula do reagente também, que vai ser adicionado, né, na polpa, se a superfície da partícula que se apresentar tanto para a água quanto para o reagente, não for a superfície do mineral, da espécie mineral desejada, né, a gente vai ter problema no processo de flotação. Se essa superfície da partícula estiver recoberta por outra por outra espécie mineral, né, de partículas de tamanhos menores, essa interação, tanto com a molécula de água quanto a do reagente, vai ser diferente, como se fosse da espécie desejada de flotar. Então, para minimizar esse problema, né, de adesão de partículas muito finas sobre a superfície de partículas mais grosseiras, a gente utiliza a operação chamada de atrição. A operação de deslamagem, né? A operação de deslamagem geralmente é feita após a operação de atrição, tá? Ou também após a operação de moagem. Então, essas partículas muito finas que são geradas durante o processo de fragmentação, ou pelo processo de moagem, né? Ou após a remoção dessas partículas muito finas da superfície de partículas grosseiras, né? Essas partículas muito finas, elas devem ser retiradas da polpa. E a gente faz isso através, né, da operação de deslamagem. A operação de deslamagem nada mais é do que uma operação de separação por tamanho de partícula, tá? Que geralmente a operação que a gente utiliza, né, para fazer isso é a operação de classificação por ciclonagem, certo? A próxima operação auxiliar é a operação de instrumentação e controle. Então, todos os equipamentos que são utilizados para monitorar, né, e fazer o controle da operação de concentração, é visto tudo aqui nessa operação auxiliar chamada de instrumentação e controle, onde a gente vai controlar alguns parâmetros da operação de flotação, como, por exemplo, a granulometria do minério, o pH da polpa, né, a questão dos níveis de polpa e de água dentro da célula, né, nível de polpa dentro da caixa de bomba. Então, esses controles, né, desses parâmetros, monitoramento e controle desses parâmetros e ajustes é feito nessa operação. E a última operação auxiliar da flotação é a destruição da espuma. Então, a espuma ela é desejada, né,
durante o processo de flotação, para que o agregado bolha, partículas hidrofóbicas não se rompam até a descarga do flotado. Depois que o flotado é descarregado na calha da célula de flotação, essa espuma já não tem mais interesse. Pelo contrário, ela acaba sendo prejudicial ao processo. E por isso, após o flotado ser descarregado, essa espuma deve ser destruída. A gente vai ver como isso é feito. Vamos ver o transporte. Então, quando a gente já está trabalhando na etapa de flotação propriamente dita, o minério já vai estar na forma de polpa, né? Então, ou seja, é um minério sólido mais água. E aí a gente precisa passar, né, essa polpa de operação para operação, de equipamento para equipamento, como, por exemplo, passar a polpa da etapa de condicionamento, né, do condicionador, para a etapa de flotação, propriamente dita. E até mesmo na flotação, passar de uma célula para outra, né, de um estágio, né, de flotação para outro, do estágio Hofer, o cleaner, do cleaner para o scavenger, e por aí vai. E aí, como é que a gente movimenta essa polpa? Né? Através desse equipamento, né, que é a bomba de polpa. Tá? E o que são essas bombas de polpas? São bombas semelhantes à bomba d'água, tá? Só que com alguns ajustes, certo? Em relação à bomba d'água. Por quê? Porque a bomba d'água está trabalhando apenas com um fluido líquido, que é a água. Aqui, na flotação, nós estamos trabalhando com polpa. E a polpa tem uma fase líquida, que é a água, e uma fase sólida, que é o minério. Então, alguns componentes dessa bomba vão ser diferentes da bomba de água, tá? Da bomba centrífuga de água. Então, ela tem a carcaça bipartida. O porquê disso, né, da carcaça ser bipartida? Para facilitar, né, a abertura dessa bomba e facilitar a sua manutenção interna, ou seja, a troca de algumas peças internas dessa bomba, tá? Por que que tem que trocar essas peças internas? Porque eu vou ter contato das partículas sólidas com essas peças internas da bomba. E essas partículas sólidas vão provocar um desgaste por abrasão, né? Ao passar com uma determinada velocidade, né, internamente na bomba, elas vão entrar em contato com alguns componentes dessa bomba, e esse contato, né, vai ocasionar um desgaste por erosão. E depois de um determinado tempo, né, é necessário fazer a manutenção desse equipamento com a troca desses componentes internos. E para facilitar isso, a carcaça deve ser bipartida, tá? Tudo bem? As peças internas, né, como eu falei para vocês, devido a ter partícula sólida na polpa, e essas partículas vão estar em movimento e vão ter um contato com essas peças internas da bomba, essas peças internas elas devem ser resistentes ao desgaste abrasivo, tá? Para que a vida útil da bomba, né, seja o mais longa possível, tá certo? Então, essas peças de desgaste elas têm que ser resistentes à abrasão. E qual é o material que é utilizado, né, com esse objetivo de ser resistente à abrasão nessas peças internas da bomba de polpa? Então, nós temos aqui material, ou elas são feitas de níquel, né, ou elas são feitas de borracha, tá? Que tem uma excelente resistência ao desgaste por abrasão. É uma figura, né, desse equipamento, da bomba centrífuga de polpa, tá? Então, eu tenho aqui o
mancal, né, com o eixo está aqui, da bomba centrífuga de polpa. Esse eixo, ele é acionado por um motor elétrico, tá? E esse eixo, ele é montado sobre um pedestal, que vai dar o apoio à bomba, tá? E aqui a gente tem, né, as peças que vão estar revestindo a peça que vai dar movimento à polpa, que é o rotor. Então, aqui tem a carcaça metálica, né? E aqui é o outro lado da carcaça metálica, como eu falei para vocês, né? A bomba, ela é bipartida. Então, essa parte da carcaça, ela é dividida ao meio e é presa aqui por flanges. Ela é flangeada aqui, tá? E aqui nós temos o revestimento interno da carcaça, né? Nesse caso aqui é feito de borracha. Então, a bomba, ela vai entrar por essa abertura aqui, né? Vai entrar em contato com o rotor, que é essa peça aqui no centro, né? E essa peça vai girar por ação desse eixo, que vai estar ligado a um motor elétrico, né? Então, esse rotor vai girar e vai succionar essa bomba por aqui e depois impulsioná-la, nesse caso aqui, para cima, tá? Através dessa peça que é o rotor. Tudo bem? Então, esse aqui é a foto da bomba de polpa, né, que é utilizada para o transporte da polpa no processo de dilatação. E aqui embaixo, a gente tem, né, a constituição do rotor, né? O lado de acionamento é aqui o lado de sucção do rotor, tá? Se a gente for comparar isso aqui, essas aletas, né, de bombeamento na bomba de polpa, comparando com a bomba centrífuga, tá? A bomba centrífuga, ela tem mais aletas no rotor, tá? E essas aletas são mais finas, né? Essa espessura da aleta na bomba de água, ela é mais fina. Por que que aqui no rotor da bomba de polpa tem essa diferença? Menor número de aletas, né? E aletas com espessuras maiores. Justamente porque a gente está trabalhando com partícula sólida que vai entrar em contato com essa peça, tá? E aí essas partículas sólidas tendem a desgastar. Então, se eu tenho aletas com espessuras menores, né, o desgaste ia ser muito mais rápido dessas aletas. Então, por isso que aumentar a espessura da aleta no rotor, né, tende-se a diminuir o número de aletas dentro do rotor, tá certo? Por causa justamente do desgaste abrasivo, né, para diminuir a questão do desgaste abrasivo. Tudo bem? Vamos falar agora da operação auxiliar de atrição. Então, como eu falei para vocês, né, em alguns minérios, principalmente aqui nos minérios brasileiros, a gente tem, por ação da lixiviação, né, desses minérios na natureza, a gente tem a formação de partículas muito pequenas, né, tamanhos menores, às vezes, que 2 micrômetros, que é o tamanho de partícula de uma classe de minerais, né, chamado de argilominerais. Então, esses argilominerais, que têm tamanhos menores que 2 micrômetros, por vezes, eles podem aderir na superfície de partículas minerais maiores, ou seja, formar uma cobertura na superfície dessas partículas mais grosseiras. E essas partículas mais grosseiras, ao se apresentarem tanto para a água, né, quanto para os reagentes, vão ter um comportamento diferente em relação à molhabilidade. Por quê? Porque a superfície que vai se apresentar não é mais a superfície da espécie da partícula grosseira, e sim a superfície do argilo mineral que está recobrindo essa partícula, tá? E aí isso é um problema, pode ser um problema no processo de flotação. A esse problema de recobrimento, né, das superfícies minerais de partículas grosseiras por partículas
muito finas, né, de argilominerais, a gente chama de slime coating, o termo em inglês. Tá? E aí é necessário fazer a remoção dessa camada de argilominerais, né, de partículas muito finas, da superfície das partículas mais grosseiras, antes de se fazer o condicionamento. Tá? E aí, como é que é feito isso? Né? Através do processo de atrição. E o que é esse processo de atrição? Eu vou fazer com que as partículas da polpa, né, mineral, se choquem umas com as outras, fazendo com que essas partículas de argilominerais, que estão aderidas na superfície das partículas mais grosseiras, sejam, digamos assim, raspadas dessa superfície, né? Sejam removidas, sejam retiradas, através desse processo, né, de atrição de partícula contra partícula, tá? Então, esse é o princípio do processo de atrição para a remoção dessa cobertura de partículas muito finas. Tá? A esse processo nós também chamamos, né, de escrubagem, né? Atrição ou escrubagem. Escrubagem vem do termo em inglês chamado scrubbing. Tá? Após essa remoção, né, dessa camada superficial de argilominerais, né, sobre partículas mais grosseiras através do processo de atrição, eu tenho que remover essas partículas finas, né, de argilominerais da polpa. E aí isso é feito através do processo de deslamagem. Então, na deslamagem, a gente vai fazer uma separação por tamanho de partícula, tá? E aí o processo que é utilizado para fazer a deslamagem é a classificação por ciclonagem. Então, geralmente, após a moagem, né, a polpa ela segue para o processo de atrição, né, para remoção dessas partículas, essa cobertura de partículas finas, de minerais, e após a atrição, essa polpa segue para a etapa de ciclonagem, né, para remoção dessas partículas muito finas, que a gente chama de lama, né, através do processo de separação por tamanho por ciclonagem. E nós chamamos essa operação de deslamagem. Então, ela tem a finalidade de remover essas partículas, né, que a gente chama de tamanho lama, da polpa, certo? Por quê? Porque isso vai causar problema, isso poderá causar problema no processo de flotação. Então, é feita essa retirada, né, dessas partículas através da separação por tamanho por ciclonagem. O equipamento que é utilizado para fazer o processo de atrição, né, é chamado de célula de atrição. E o que é a célula de atrição? Célula de atrição nada mais é do que um tanque agitado, assim como é o condicionador e a célula mecânica de flotação. A célula de atrição também é um tanque agitado. Qual é a diferença da célula de atrição para a célula mecânica de flotação e para o condicionador? É que no agitador, né, da célula de atrição, eu vou ter mais de um impelidor no mesmo eixo, tá? E esses impelidores, eles vão estar com as suas hélices invertidas, que é para promover um encontro, né, entre os fluxos de polpa e promover, né, o atrito partícula contra partícula, tá? Então, a diferença entre a célula de atrição, a célula mecânica de flotação e o condicionador, né, é que na célula de atrição, nós temos mais de um impelidor por eixo de agitador, tá? Então, esses impelidores com as hélices invertidas no mesmo eixo vão provocar fluxos de polpas com sentidos opostos. Esses fluxos vão fazer com que as partículas se choquem, se atritem, tá? O objetivo aqui não é, digamos assim, fragmentar a partícula, tá? É fazer com que elas se atritem para a remoção das partículas finas da superfície de partículas grosseiras, ok?
Então, esse fluxo de polpa com sentido oposto, né, com sentidos opostos, vão acarretar um choque da superfície de partícula contra a superfície de partícula, removendo essa cobertura, né, de argilominerais da superfície de partículas grosseiras. Aqui está o equipamento que é utilizado para fazer a remoção de argilominerais, né, da superfície de partículas grosseiras. É a chamada célula de atrição. Então, nessa célula de atrição, nós temos aqui que ela é um tanque com um agitador, que é o que nós chamamos de tanque agitado, tá? Então, a diferença, né, está aqui no agitador. Nós vamos ter mais de um impelidor, né, no mesmo eixo do agitador. Nesse caso aqui, nós temos dois, né, impelidores. São impelidores tipo hélice, tá? E outra coisa importante aqui é que essas hélices do impelidor, né, elas estão montadas em sentidos opostos, tá? Por que disso? Para promover, né, fluxos opostos da polpa dentro da célula de atrição, tá? Justamente para promover, né, o choque, né, o atrito de partícula contra partícula, tá? Um outro ponto importante é que a célula de atrição, geralmente, ela é montada assim, em dupla, né? Em conjunto com duas células, onde eu faço a alimentação da polpa por cima, descarregamento da primeira célula por baixo, para passar para outra célula de atrição, e aí o descarregamento da segunda célula de atrição por cima, né? O porquê disso? Para fazer a movimentação da polpa, né? E promover o máximo possível da, da remoção dessas partículas de argila minerais, das partículas grosseiras. Aqui só para mostrar para vocês, né, como ficam os agitadores, né, na verdade, os impelidores do agitador, né, após um determinado tempo, né, de uso, por causa do desgaste abrasivo que ocorre, né, em função desse atrito, nesse caso aqui das partículas sólidas, com os impelidores do agitador, vai havendo um desgaste, né, dessas peças. E aí, depois de um determinado tempo, né, esses impelidores devem ser trocados. Aqui dá para a gente ver benzinho, né, é um agitador, né, com um impelidor metálico, mas tem um revestimento, né, que protege o, o impelidor. Tá? E aqui, nesse caso, aqui nesse exemplo da foto, já está tudo desgastado. A operação de instrumentação e controle. Então, como eu falei para vocês, né, o processo de flotação, a gente precisa fazer o monitoramento, controle e ajuste, né, de alguns parâmetros do processo de flotação, que são importantes, né, para a máxima recuperação do processo. Então, quais são esses parâmetros que a gente deve controlar? O pH, né, que vai me dizer se a polpa de flotação ela está ácida, neutra ou básica, né? E por que eu tenho que controlar esse parâmetro? Porque a operação de flotação para determinados minérios, né, ela vai ocorrer de maneira mais eficiente dentro de uma determinada faixa de pH. E aí a gente deve colocar a polpa dentro dessa faixa de pH. Tá? Por isso a gente precisa saber qual é o pH que está a polpa para fazer esse controle, né? Fazer o ajuste. Então a gente faz a medida com o pHmetro, pH da polpa. Né? Se eu tiver que trabalhar com a polpa básica e ela estiver ácida, eu vou ter que adicionar, né, um regulador de pH à polpa para mudar esse pH de ácido para básico. E vice-versa também. Um outro parâmetro, né, que a gente precisa controlar é a granulometria, principalmente antes, né, de entrar no processo de
flotação. Como a gente viu, né, os argilominerais, eles são um problema no processo de flotação e eles devem ser removidos da polpa de minério. Então, a granulometria deve ser controlada no processo, tá? Deve ser medida e controlada no processo. E aí temos aí a vazão de água, né? Principalmente para a gente poder controlar a questão da porcentagem de sólidos da polpa, né? A gente viu que no processo de condicionamento a gente precisa trabalhar com uma alta porcentagem de sólidos da polpa, né, durante o condicionamento. E aí, para isso, a gente precisa o quê? Para aumentar a porcentagem de sólidos da polpa, a gente precisa remover a água dessa polpa, e aí a gente precisa controlar essa vazão de remoção de água. E após o condicionamento, né, a gente precisa novamente ajustar a porcentagem de sólido dessa polpa, ou seja, então, possivelmente diminuir essa porcentagem de sólidos da polpa para a etapa de flotação. E aí eu vou ter que adicionar água a essa polpa, e eu tenho que saber qual é a quantidade de água que deve ser adicionada para atingir uma determinada concentração de sólidos, né, porcentagem de sólidos da polpa. E aí eu tenho que controlar a vazão de água para isso. Tá? As vazões de polpa, principalmente, né, a vazão de alimentação da polpa, né, de entrada nos equipamentos de flotação, e as vazões de polpa de saída dos produtos, tanto de flotado quanto de deprimido, né? Por que eu tenho que controlar essas vazões? Principalmente por causa dos níveis, né, de polpa dentro dos equipamentos de flotação, principalmente as células, né, célula mecânica de flotação. E também preciso controlar, né, o nível de polpa dentro das caixas de bomba. A caixa de bomba é a caixa que fica a polpa, né, que vai ser alimentada na bomba de polpa, tá? Então, não pode ficar sem polpa para alimentar a bomba. Por quê? Porque se eu ficar na caixa de bomba sem polpa, vai entrar ar na bomba, e essa bomba vai cavitar, né? Ela vai dar uns pipocos, né? Toda vez que entra ar na bomba, né, causa problema na operação. Então, a gente não pode deixar, né, o nível da caixa de polpa da bomba, né, baixar muito. Então, tem que ser feito esse controle desse nível também. Tá? Além desses parâmetros, né, é necessário também a gente fazer o controle, né, dos teores, principalmente do mineral de interesse no concentrado, né, e do mineral de interesse tanto no concentrado quanto no rejeito, e a mesma coisa para os minerais contaminantes, minerais de ganga, tanto no concentrado quanto no rejeito. Tá? E aí tem que fazer uma análise química dos elementos de interesse tanto e de contaminantes, tanto no concentrado quanto no rejeito. Tá? O usual ainda é recolher amostras, né, dessas operações, da amostra de polpa dessas operações, para fazer o controle operacional, ou seja, levar para o laboratório para fazer essas análises, principalmente de pH, granulometria e teores, tá? Mas já existem no mercado equipamentos que fazem a medição online desses parâmetros, tanto de pH, quanto de granulometria, quanto de teores. E em algumas usinas, né, esses equipamentos já estão sendo utilizados, tá, para fazer a medição instantânea num determinado ponto, né, de operação da usina de flotação. Aqui, nesse gráfico, né, mostra aqui a importância da gente fazer um controle desses parâmetros. Aqui, especificamente, da granulometria. Por quê? Porque a granulometria vai interferir na recuperação do processo de flotação, tá? Então, vai interferir de que maneira, né?
dessa maneira como mostra essa curva que relaciona a granulometria do minério com a recuperação no processo de flotação. Então, o que a gente observa nesse gráfico, né? Que eu tenho aqui uma faixa de tamanho ótima, onde a recuperação é máxima, tá? Então, com minério na granulometria entre 20 e 100 micrômetros, né? A recuperação da flotação é máxima, tá? Se eu diminuo o tamanho das partículas desse minério, a tendência é a recuperação diminuir, tá? A mesma coisa é se eu aumento o tamanho da partícula do minério, né? Se eu estou trabalhando com partículas muito grosseiras, o que acontece com a recuperação no processo de flotação? Também tende a diminuir. O porquê que isso acontece, né? Quando eu estou trabalhando com partículas muito grosseiras, eu posso ter problema de liberação. A espécie útil não liberada da espécie contaminante, certo? E isso vai me causar problema na separação, por flotação, tá? Ou seja, eu vou ter partícula mista, né? A espécie útil associada com a espécie de ganga na mesma partícula. E aí essa partícula, eu não vou conseguir separar as espécies, porque elas estão associadas, tá? Se essa partícula se reportar para o concentrado, eu vou contaminar o meu concentrado com a espécie de ganga, e se ela se reportar para o rejeito, eu vou estar perdendo a espécie útil no rejeito, tá? Com as partículas muito finas, né, que nesse caso menores que 20 micrômetros, o que vai acontecer aqui é que essas partículas não vão responder bem, né, às forças que são aplicadas no processo para que elas se separem. Então, elas podem, né, ser arrastadas, digamos assim, a partícula da espécie, né, que eu desejo flotar, ela pode ser arrastada para o deprimido, assim como a partícula da espécie que eu desejo deprimir, né, a espécie hidrofílica que eu desejo deprimir, por ser muito pequena, ela pode ser arrastada pelo movimento, né, que ocorre dentro da polpa da célula de flotação, para a superfície do tanque, sendo descarregada junto com o flotado, tá? Então, partículas muito finas não respondem bem devido elas serem arrastadas por essas forças, né? Durante o processo de separação. Elas não vão responder bem à separação. Isso não acontece somente na flotação, mas acontece também nos outros métodos de concentração. Tá? E por isso a recuperação diminui, conforme diminui o tamanho da partícula do minério. Tá? Então, por isso que a gente deve controlar a granulometria do minério no processo de flotação para colocar dentro dessa faixa ótima, onde eu tenho, né, a máxima recuperação. A próxima etapa é a destruição da espuma. Então, como eu falei para vocês, né, a espuma ela é necessária para que o agregado bolha partículas hidrofóbicas, né, sejam o agregado fique estável na superfície da célula de flotação, tá? Se esse agregado se romper ao chegar na superfície do equipamento, né, o que vai acontecer? A partícula hidrofóbica ela tende a retornar para dentro do tanque. E aí não vai ocorrer a separação por flotação. Então, a gente adiciona um reagente chamado espumante, que vai fazer com que, né, se forme, né, uma estabilidade nesse agregado através da formação de uma espuma. E aí, essa espuma, ao chegar na superfície, fica mais fácil da gente remover o agregado da célula de flotação por transbordo por overflow.
tá? E essa espuma, né, com o agregado bolha-partícula, vai cair numa calha, e dessa calha, esse material vai seguir para a próxima etapa, seja de flotação ou seja de separação sólido-líquido, tá? Após, né, a remoção do flotado, essa espuma já cumpriu a sua função. Então, após a remoção do flotado, essa espuma já não é mais interessante no processo. Então, a gente tem que desfazer essa espuma, porque ela vai começar a causar problema, né, de movimentação desse material, né, nas tubulações e nas calhas. Tá? Então, a gente tem que remover essa espuma. E como é feita essa remoção dessa espuma? Através de dois métodos. O primeiro, através de adição de anti-espumante na calha do flotado, e o segundo, através de jatos d'água de alta pressão. Tá? A questão de anti-espumantes, né, a gente tem que levar em consideração que eu tenho um custo maior, né, porque eu vou ter que adquirir, né, comprar esses reagentes aqui, anti-espumantes. Já o segundo método, ele é mais barato, por quê? Eu vou apenas ter que adicionar água na calha para destruir essa espuma, tá? Só que eu vou ter que adicionar água, né, com uma determinada pressão, tá? E aí, esse método aqui, ele acaba sendo mais barato do que o método da utilização de anti-espumante, tá? Eu nunca vi, né, nas usinas que eu visitei, esse método de destruição da espuma por anti-espumante, né? O mais comum é o de utilização de jatos d'água de alta pressão para fazer essa destruição, tá? E assim a gente viu as operações auxiliares, né, que tem por finalidade, né, auxiliar a operação de flotação, tá? Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa?